Então, essa marcha para o oeste foi um fator determinante para a gente pensar, para o autor pensar, em que os Estados Unidos, além disso, pode-se dizer o seguinte, que a anexação de territórios, por exemplo, como a Louisiana, os Estados Unidos compram a Louisiana da França. É um projeto imperialista que deu certo. Outras coisas aqui, o Texas também, que pertencia ao México, conseguiu comprar, conseguiu anexar o México ao território norte-americano. A Flórida, que pertencia à Espanha, vira território dos Estados Unidos. Então a gente pode ver que os Estados Unidos ele consegue imprimir o seu caráter imperialista e consegue muito bem anexar os seus territórios, né? Consegue conquistar mais territórios incorporando ao seu território maior. Então a gente vê o que os Estados Unidos têm êxito nesse processo imperialista, diferentemente da Alemanha, que tem grandes dificuldades de expansão, né, territorial. E aí a expansão norte-americana para além do seu território, como eu já disse aqui agora, a anexação do Alasca, né, que era da Rússia, outro ponto forte, né, nessa questão da expansão territorial. E com as bases militares, outro exemplo interessante, com as bases militares dos Estados Unidos no Havaí, vem a ideia de frear o futuro militar do Japão. Era chamada política de contenção. No bojo desse processo de anexação de territórios, há também, segundo o autor, uma estratégia geopolítica, né? E aí uma estratégia geopolítica de frear uma possível contenção uma possível ataque, né? Um possível ataque do Japão aos Estados Unidos. Uma vez que a gente observa que após a Primeira Guerra Mundial, já também, além dos Estados Unidos, o próprio Japão também se configura como uma grande potência. E isso vai ficar caracterizado também no decorrer das décadas, no decorrer do atravessar do século XX para o século XXI. Então, isso também é uma estratégia importante dos Estados Unidos de frear, né, o avanço industrial, a concorrência, nós estamos falando de concorrência, né, de mercado global. Então, o Japão, como forte concorrente, já se sente ameaçado do ponto de vista militar, com bases navais, com bases de exército, das forças militares no geral dos Estados Unidos, né, no caso no Alasca. Então, a gente finaliza essa parte, vamos para a parte que fala do Manha. E aí entra o papel do Manha, como um grande geógrafo, né, que trabalhou fundamentalmente com os Estados Unidos. Esse autor ele tem como ênfase o poder marítimo dos Estados Unidos. Né? Manha é um teórico e ficou conhecido. Falar de Manha, quando vocês pegarem a prova, falar de Manha, é só vocês lembrarem do debate que ele travou, do debate que ele levantou, que foi exatamente a questão do poder marítimo, né? Ou seja, a estratégia militar do ponto de vista geopolítico de Manha, sobretudo, perpassa pela questão marítima, ou seja, teorias que são formuladas, né, do ponto de vista geopolítico para fortalecer o sistema marítimo. Então, Manha foi associado a uma geografia, uma geopolítica baseada no poder marítimo, ou seja, a força militar baseada na marinha norte-americana. Tá? Nesse sentido, a gente observa que o contexto cultural e político da época facilitou os estudos de Manha. Manha teve a sorte, segundo o doutor, de ter algumas influências importantes e de um contexto político-cultural que favorecesse a sua produção, a sua intelectualidade no que tange à questão marítima. Então, ou seja, os Estados Unidos, como um centro político, já se preocupava com as questões militares, e aí o Manha dá esse toque de qualidade, né, para a questão marítima. Né? Se não houvesse um contexto de guerra, se não houvesse um contexto de antes da guerra, pós-guerra, certamente, se o mundo não tivesse nessa tensão, certamente ele não teria êxito, segundo o autor. Né? Ou seja, Manha também assinala a posição geográfica como um elemento central para explicar o poder marítimo, ou seja, o papel de centralidade dos Estados Unidos do ponto de vista geopolítico, militar, está baseado na sua localização, né? Ou seja, tem na sua localização geográfica. Você percebe que o território dos Estados Unidos tem acesso tanto para o Pacífico bem como para o Atlântico. Então, essa posição geográfica de ter acesso tanto pelo Pacífico, na costa oeste, na costa leste, no caso do Atlântico, então você observa que esse é um fator importante para Manha e é um fator importante e até determinante para
para se pensar em uma geografia, uma geopolítica, né, que abarcasse as questões marítimas, que desse um valor à estratégia militar. Estamos falando também de estratégia militar, fundamentalmente, são geógrafos que trabalham a questão da defesa, a soberania nacional norte-americana, para se pensar exatamente essa geopolítica baseada no poder marítimo, ou seja, a força da marinha norte-americana no contexto de anexação de territórios, no contexto de uma geopolítica, de um capitalismo, de uma globalização, né, baseada na questão militar, sobretudo, em especial, no poder marítimo. Outra coisa interessante, para finalizar, Manham compara Inglaterra, França e Holanda. E também ele observa algumas vantagens, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista colonial. Ou seja, então, na análise de Manham, os Estados Unidos ele é privilegiado em relação à Inglaterra e em relação à França. E nós vamos ver depois um papel importante do Canal de Suez, né? Os Estados Unidos percebe que o Canal de Suez é importante nesse contexto, né, do ponto de vista de uma questão geopolítica de acesso, de conexão, né, uma vez que para poder os navios norte-americanos terem uma agilidade, era interessante fazer esse canal. Esse canal, como nós sabemos, ele ficou sobre a tutela dos Estados Unidos por muito tempo, até que depois ele foi entregue ao governo do Panamá. Então por aqui a gente termina, depois a gente vai gravar outros vídeos para continuar, tá ok?